Olá pessoal, Namastê. Olha só, então esse é o primeiro vídeo em que eu passo a tratar da questão da solução védica propriamente dita. Para fazer isso, eu preciso explicar uma coisa muito importante, talvez você não tenha percebido ainda. Okay? Eu acredito que a maioria das pessoas não tenha noção ou não tenha conhecimento desse fato que eu vou expor aqui agora. Veja bem, sempre que o ser humano, sempre que a humanidade produziu pensadores, assim, no esforço coletivo da comunidade humana, para encontrar uma solução para o enigma da sua própria existência enquanto grupo, nós produzimos aí os nossos, vamos chamar os nossos heróis, os pensadores, os filósofos, né, os iluminados, os líderes religiosos, os líderes espirituais, e aqueles que, de uma forma ou outra, tentaram dar para o ser humano uma explicação coerente que unisse os dois fatores antagônicos, que é a existência de Deus enquanto o máximo ser inteligível que pode ser concebido pela mente humana, como a máxima entidade possível de ser concebido pela mente humana, seria o conceito de Deus, assim, a produção a produção intelectual mais exigente em termos de perfeição, em termos de evolução da capacidade do pensamento humano, é a concepção da existência de Deus perfeito. Okay? Nós poderíamos conceber uma máquina perfeita, ou qualquer coisa que nós concebêssemos, que tivessem as qualidades que nós atribuímos a Deus, essa concepção seria a máxima, o máximo fruto do esforço intelectual de alcançar essa concepção, e nesse ponto eu vou disponibilizar aqui o vídeo do argumento de Santo Anselmo, ok? Para esse o argumento ontológico, né, que explica isso daí de maneira mais detalhada, para que você possa ter noção do que eu estou falando. Mas de qualquer maneira, sempre que o ser humano, enquanto grupo, produziu essa qualidade de seres que são os pensadores para a humanidade, esses pensadores, eles, ao se debruçarem no esforço humano, no seu esforço intelectual, para apresentar as soluções possíveis das verdades universais ou da verdade absoluta, como é o tema original do qual se ocupou a filosofia nos seus primórdios, um erro fundamental foi cometido. Isso sem excluir, talvez um ou outro que nós não temos notícia. Eu estou falando daqueles pensadores que são os relevantes e que acabaram, de certa forma, de uma forma ou outra, por arranjo da própria convenção aí do movimento das nossas relações humanas, ficaram conhecidos ou aceitos como sendo autênticos pensadores, ou os filósofos, os autênticos representantes do pensamento, da produção intelectual do ser humano. Então, sem excluir nenhum deles, ou seja, na totalidade de 100%, com uma exceção muito rudimentar, que eu vou citar aqui, que foi Platão, o restante de todos os pensadores, e Platão também não é uma exceção, eu não estou dizendo que ele é uma exceção, eu vou explicar por quê, eu vou explicar o pensamento e você vai entender por que eu estou falando isso, mas, incluindo inclusive o próprio pensador Platão. Então aí temos uma totalidade de 100% de pensadores que cometeram uma falha fundamental na hora de tentar equacionar a questão da existência. E eu vou mostrar agora, eu vou explicar para você qual foi essa falha fundamental que todos os pensadores da humanidade cometeram na hora de apresentar uma solução para o problema da existência. Vamos lá então, vamos fazer um exercício, né? Eu vou começar com esse vídeo, com essa explicação,
porque eu preciso explicar para você a concepção de criação e de existência do ponto de vista védico. E eu preciso que você entenda o erro que você está cometendo, não porque você decidiu cometer esse erro voluntariamente ou porque simplesmente você estava tentando equacionar e cometeu o erro. O que eu quero dizer é que você está cometendo um erro que já foi cometido antes de você por pensadores que talvez tenham se dedicado muito mais que você a resolver o assunto. E claro que você, por refração, por estar recebendo deles um trabalho já iniciado, o que acontece? Você acaba pegando o vírus que está dentro da programação que você está recebendo dos nossos ancestrais, no sentido da solução filosófica que eles dão para a Teodiceia, que é a concepção de Deus, ou a epopeia de Deus, no caso, da advocacia da causa de Deus, ou da causa da existência, o erro que eles estão cometendo e que você possivelmente está repetindo, sem notar, sem perceber, ok? Vamos ver então qual é esse problema, tá? Então vamos fazer um exercício. Vamos imaginar, eu quero que você imagine que você está numa sala de conferências, ok? E você vai receber 12 convidados, ok? Na verdade, 13 convidados. Um convidado vai ser o convidado de honra, aquele que vai ser homenageado na noite, ok? E os outros 12 convidados serão aqueles que serão aqueles que o representarão, ou seja, serão os seus exércitos. Aliás, serão os seus soldados, serão um exército para honrá-lo. E você é o anfitrião desses convidados e esses convidados, eles estão previamente preparados para responder uma pergunta sua. Qualquer pergunta que você quiser. Então, qual seria a pergunta mais importante que você faria para os principais pensadores da humanidade? Porque esses 12 convidados, esses 12 soldados, na verdade, são filósofos, pensadores da humanidade. E aí, eu quero que você imagine-se sentado nessa sala aguardando a entrada desses 12 pensadores. Cada um vai entrar pela porta. E nesse sentido você pode escolher aí quem você quiser. Quais pensadores você quiser. Eu vou citar os nomes e você, na sua cabeça, você verifica se você concorda com eles ou não. Ok? E claro, evidentemente que você também pode colocar outros que eu não mencionei. Mas vamos lá. Então, veja bem. Você está na sala, sentado, ok? Você é anfitriã. E você tem um papel com uma pergunta, com um papel em branco para fazer uma única pergunta para essas pessoas. Então eu quero que você imagine qual seria a pergunta mais importante que você seria capaz de fazer para as mentes mais brilhantes que nós conhecemos na história da humanidade registrada. Ok? E aí estamos entrando os nossos convidados. O nosso convidado principal será o pensador Epicuro de Samos. Ele entra, se senta na cadeira principal, ele é o nosso homenageado da noite, ok? Ou o seu homenageado. Aí começam a entrar, vamos colocar um por um. Platão, ele entra, senta na cadeira. Sócrates, acompanhando. Aristóteles, Demócrito, vamos colocar Hipócrates, ok? Já são 5. Vamos pegar pensadores mais modernos. Vamos colocar aí Santo Agostinho. Vamos pôr Newton, vamos pôr o John Milton, e Newton, o Einstein, vamos colocar o Voltaire, já são 10, o Rousseau, ok? Vamos pôr o Schopenhauer, ok? Um moderno, vamos trocar então vamos trocar o John Milton, que é menos conhecido, por um mais moderno, o Zygmunt Bauman, pensador do líquido. Vamos colocar. Então aí temos da Antiguidade Clássica, da época do Renascimento, do Iluminismo, e temos um pensador moderno para representar. Poderíamos colocar aí Freud, poderíamos colocar aí João Pessoa, Drummond de Andrade, podemos colocar, mas nós precisamos de 12, tá? Para não congestionar a sala. Então você tem aí esses 12, imagina, você está diante dessas 12 personalidades, ok?
e você tem direito a uma pergunta. Então, qual seria a pergunta mais importante que você faria? Tá? Por favor, é claro que se você vai perguntar para essas pessoas se você vai passar no vestibular, ou se você vai ficar boa de saúde, ou se você vai ter um filho, isso é uma pergunta concentrada em você. Imagine que você está representando a humanidade toda. Tá? Então você não pode concentrar num problema, numa questão particular sua. Você está representando a humanidade toda. Então, qual seria a pergunta que você faria para eles? Você escreveria no papel assim: o que nós estamos fazendo aqui? Essa seria a pergunta que a humanidade teria para fazer para esses pensadores. Então eles estão sentados nas mesas, cada um com uma mesa individual, com papéis e canetas diante deles. Atualmente seria laptops, né? Mas como eles são do ano passado, então eles não vão se acostumar com os laptops. Então vamos colocar papel e caneta para eles, tá? Eles vão até gostar mais da caneta do que a pena, porque a caneta é mais prática do que a pena. Mas caneta e pena são muito parecidos, é bem diferente de um laptop. Então vamos liberar canetas para eles. E eles então têm canetas à disposição, papéis à disposição, quantos papéis eles quiserem, apenas para responder essa única pergunta que você está fazendo para representar a humanidade toda. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Essa seria a única pergunta a ser feita. Então essa pergunta é distribuída para todos eles, para os 12. Ok? O Epicuro só está observando porque ele é o anfitrião, ele é o convidado da noite, né? Ele está ali curtindo o momento. Então, eles começam a trabalhar. Cada um começa a dar a sua resposta de acordo com a sua experiência de existência, de acordo com a sua observação. E aí começa a escrever. Tem papéis à disposição. Quantos papéis eles precisarem vão estar disponíveis. Eles começam a escrever muito. Olha só, dá uma pausazinha aí na imagem e vamos dar uma olhadinha na história. Vamos fazer um passeio histórico. Nos últimos 10 mil anos, é exatamente isso que a comunidade humana, através dos seus principais pensadores, tem feito, tem tentado fazer. Equacionar essa pergunta, o que nós estamos fazendo aqui. Se nós pegarmos, assim, coletarmos todos os livros disponíveis nas bibliotecas do planeta Terra, no momento, de livros que foram escritos para responder essa pergunta, nós possivelmente teríamos que, assim, destruir talvez umas 10 florestas amazônicas para produzir a quantidade de papéis que já foram gastos na tentativa de dar uma equação para essa pergunta. Se nós colocarmos um livro sobre o outro, possivelmente vai cobrir não cobre toda a Terra, né? Que é demais. Mas eu acho que pode dar umas voltas aí ao redor da Terra. Você não acha? É muito livro, não é? 10 mil anos de história. Fora os que foram queimados, né? Fora os que foram perdidos. Bom, o que eu quero dizer com isso? É que, embora eles estejam tentando há 10 mil anos responder essa pergunta, e os principais pensadores da humanidade deixaram a pergunta aberta, o que faz você pensar que você, um mero ser humaninho, será capaz de encontrar a equação? O que me faz pensar que, diante de pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, Einstein ou outros, Santo Agostinho, pensadores altamente intelectualizados em relação da busca da existência, não fecharam a equação? E o que faria você pensar que eu seria capaz de fechar a equação ou que você seria capaz de fechar a equação? Ou seja, isso seria uma grande desesperança para nós dois, não seria? Para que nós gastaríamos tanta energia tentando fechar uma conta que os grandiosos, os nossos heróis, não conseguiram? Bom, olha só. Acontece que a humanidade ela evolui em ciclos. Vez por outra, ocorrem saltos. Vez por outras, ocorrem soluções simples que resolvem as equações. E é claro que a nossa proposta aqui é dar uma solução para a equação. Então, já que nós estamos buscando uma solução para a equação, nós não podemos repetir o mesmo caminho que os outros fizeram antes de nós, porque nós vamos chegar à mesma situação.
e vamos deixar a equação aberta. E vão ser apenas mais livros, agora não livros, agora vídeos, no caso. Serão mais vídeos gastos para dar a mesma redundância de respostas que foram dadas no passado. Ok? E nós não podemos cometer esse erro. Porque o que nós queremos é uma solução. Nós não queremos uma dissertação, um debate, um exercício intelectual somente. Poderia ser, porque é legal, é gostoso o exercício intelectual. Mas não é isso que nós estamos procurando aqui. Nós estamos buscando uma equação. E essa equação, ela precisa ser completa. Bom, agora, nesse ponto, qual seria o erro que os pensadores estariam cometendo na hora de fechar a equação, que a equação não fecha? Porque, veja bem, se você está fazendo uma conta matemática, uma operação matemática, e você faz e refaz a operação e ela não fecha, tem algum cálculo errado dentro da operação. Senão ela fecharia. Quando você não consegue fechar o balanço final do mês, está tendo uma evasão. Ou você está sendo roubado, ou você está desperdiçando, enfim, está tendo uma perda. Você está perdendo e por conta disso você está tendo prejuízos. Assim você procura resolver o problema para fechar o balanço final. Isso é natural. É natural nós observarmos que os pensadores eles não estão conseguindo fechar a equação. Portanto, deve haver algum ponto errado dentro do processo operacional da equação em si. Pode ser que o erro esteja na base da equação. Porque quando você começa uma operação matemática com um número errado no início, na base, toda a equação posterior fica comprometida. Não é assim? Então, olha só. Vamos ver se a gente encontra algum erro básico na equação que os nossos pensadores não perceberam ou não puderam observar e com isso eles não conseguiram dar sequência na equação. Ok? Olha só. Eu vou formular a pergunta agora, nós vamos... enquanto os nossos heróis estão tentando responder a pergunta, estamos nós dois aqui conversando individualmente. Ok? Vamos analisar o porquê que eles não conseguirão responder a sua pergunta. Mesmo que eles tentem com toda a sinceridade, com todo o esforço que eles estão fazendo ali, usando todos os processos neurológicos, inclusive de interação, pode ser um trabalho de grupo, eles podem inclusive trocar ideias entre si. Ok? E mesmo assim, de antemão, eu já posso afirmar a você que eles não vão conseguir fechar a equação. E eu vou explicar por que eles não vão conseguir fechar a equação. Tá? Então estamos nós dois, eles estão trabalhando e eu estou explicando por que eles vão fracassar na tentativa de equacionar. Eles podem até dar pensamentos autênticos, ideias incríveis, mas não vai fechar a equação. Por um motivo muito simples, muito básico, que é um erro básico na hora de entender a equação. Veja bem, quando você vai fazer o vestibular, um dos principais recursos que você tem para se dar bem no exame é saber interpretar as questões que estão sendo colocadas. Uma grande parte das questões são colocadas de maneira ambígua. Você não consegue interpretar a questão e dar uma resposta errada. Na redação isso ocorre com frequência. A parte mais importante de entender ou de fazer uma boa redação no vestibular é você entender o assunto que está sendo sugerido. Quando você compreende o assunto que está sendo sugerido, você discorre sobre o assunto de maneira mais consciente e, portanto, você tem mais chances de ter sucesso na sua redação. Ok? Agora, veja bem. Num processo de uma operação matemática, primeiro você tem que entender o sentido da equação para depois começar a equacionar. Então vamos observar a pergunta para entender a pergunta no completo e ver quais seriam as evasivas da pergunta. Desculpa, aí deu uma paradinha. Para entender as evasivas da pergunta que criariam dificuldades na hora da resposta. E nesse momento você vai entender o porquê que os nossos pensadores não vão conseguir fechar a equação. Olha só, o problema é muito simples. Veja bem, a pergunta ela é formulada da seguinte maneira: o que é que nós estamos fazendo aqui?
Nessa pergunta, já tem embutida na pergunta uma afirmação a priori que ainda não está confirmada. Ok? É claro que eles não tinham culpa também. Evidentemente que os recursos que eles tinham na época eram relativamente precários. Quer dizer, eles não tinham os recursos totais que nós temos atualmente. Portanto, a falha deles não é uma falha de capacidade, mas uma falha de logística, de estrutura disponível, de recursos disponíveis. A pergunta, o que é que nós estamos fazendo aqui, como eu disse, tem uma afirmação dentro da pergunta, que é como se fosse um vírus, que é como se fosse uma pegadinha de vestibular. E essa afirmação embutida dentro da pergunta, ela primeiro precisa ser verificado. Primeiro é preciso verificar se essa afirmação procede, se ela tem sustentabilidade e valor objetivo, para que a pergunta seja filosoficamente válida. Por quê? Se essa afirmação embutida na pergunta não puder ser confirmada como sendo válida, a própria pergunta filosoficamente formulada fica inválida, portanto, uma equação que não vai se fechar, porque a primeira etapa não foi equacionada, ou seja, a verificação da afirmação embutida na pergunta, que é uma espécie de vírus, a pegadinha no vestibular. E eu vou explicar qual é esse vírus, qual é essa afirmação, essa pegadinha, que os nossos meninos não conseguiram, os rapazes não conseguiram, na hora do exame, da equação, não conseguiram verificar, não conseguiram perceber, por conta de logística, como eu te falei, e eles então não conseguiram dar sequência na interpretação. A afirmação é a seguinte, a pergunta diz, o que é que nós estamos fazendo aqui? A pergunta já leva em consideração a priori que nós estamos aqui. Ok? Para que a pergunta fosse filosoficamente válida, nós deveríamos estar aqui. Se nós não estivermos aqui, se por algum motivo, se de alguma forma não puder ser confirmado que nós estamos aqui de fato, então a pergunta se torna filosoficamente inválida. E todo o processo e todo o mecanismo de responder a pergunta partindo do princípio de que nós estamos aqui pode produzir um exercício intelectual interessante, uma terapia, mas não uma equação fundamental, funcional, objetiva, que é diferente, a situação fica diferente. Então a primeira etapa de responder a pergunta é checar quais são os recursos que nós temos disponíveis que poderiam ser eficientes, eficazes, por assim dizer, né? Que seriam eficazes na hora de verificar se a afirmação de que nós estamos aqui é válida ou não. Ok? Essa pergunta, o que nós estamos fazendo aqui, é uma pergunta praticamente de natureza materialista e, de certa forma, ateísta. Por quê? A pergunta prevê que nós estamos aqui. E se nós estivermos aqui, você tem que explicar Deus na condição de ter nos colocado aqui. E é nesse momento em que a pergunta se demonstra ser